Prontinho. Então a sala já está aqui aberta. Quem for chegando já pode ir entrando e acompanhando a nossa meditação hoje no Salmo 127. Eu vou fazer aqui a leitura do Salmo 127. Em seguida a gente faz as nossas considerações antes da nossa oração, né? É um salmo bastante lido. Ele diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, como eu disse, um salmo bem conhecido, especialmente por essa ênfase que ele dá, né, na vida familiar. Então, é um salmo que muitas pessoas apreciam muito, né? Tem esse salmo como um dos seus salmos prediletos, né? Ele demonstra todo esse cuidado de Deus e tem muita aplicabilidade, vamos dizer assim, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida familiar. A gente vai verificar isso, mas ele também tem um sentido que vai além da nossa vida familiar e a gente vai entender isso também, não é? É, ele está aí nessa coletânea dos chamados Salmos de Romagem, e é interessante que ele está no centro da coletânea. Então, tem alguns estudiosos que até fazem uma figura, né, assim, mais ou menos semelhante ao cume de um monte, né, assim, um topo assim pontudo, quase que piramidal. Não é pirâmide porque não tem a linha embaixo, mas eles vão dizendo isso, que esses salmos de peregrinação eles vão subindo aí de 120 e o clímax, o topo é o 127, né? E a partir daí eles vão descendo, né? A partir do Salmo 128, eles vão fechando essa organização aí dessa coletânea. E é um dos poucos salmos de Salomão escritos, né, que a gente tem disponível. É interessante a temática do Salmo, né? Um estudioso que a gente sempre usa aqui, que é o Harman, ele vai chamar a atenção para a temática do Salmo, porque o Salmo fala de edificação, fala de segurança, fala de soerguimento da família, e ele vai dizer assim: Salomão, que escreveu esse Salmo, falhou nessas três coisas. Interessante isso, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas realmente, quando a gente pensa em toda essa temática do Salmo e pensa na vida de Salomão, a gente percebe que realmente ele não conseguiu ser bem sucedido nessas áreas. E a gente vai perceber depois porque tem um certo sentido nisso. A gente vai verificar isso mais adiante, se Deus permitir, né? Mas percebamos aqui, basicamente, uma divisão dupla no Salmo, primeiro versos 1 e 2, falando aí exatamente sobre essa questão da falha do ser humano, né, em edificar e em guardar, né, o fato de que nós não damos conta de fazer isso sozinho. Os esforços que a gente realiza nessa vida são vãos sem o Senhor. Sem o Senhor, os nossos esforços são vãos. Esta é a ênfase dos versos 1 e 2. E a partir do verso 3 até 5, a ênfase é na edificação da família, especialmente dos filhos aqui. A gente vai perceber o foco está aí nos filhos como essa herança do Senhor para a nossa vida, né? Primeiro, quando a gente olha para a parte, então, inicial aí, a gente percebe realmente esse grande destaque, né? O quanto os nossos esforços sem Deus estão fadados ao fracasso, né? E mesmo que não nos conduzam a fracasso do ponto de vista das realizações humanas, mas eles conduzem a uma grande exaustão, a um esgotamento. Essa é a ideia desses versículos iniciais, né? A gente vai encontrar duas vezes essa expressão, em vão, no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, existe esta realidade, né, de que o esforço humano, o trabalho humano é necessário, porque aí tem pessoas trabalhando para edificar a casa, tem pessoas trabalhando para vigiar a cidade, mas o fato é,
é como é que essas pessoas empreendem essas iniciativas, esses trabalhos, né? Se elas fazem isso sem a dependência de Deus, sem depender do Senhor, elas simplesmente vão ficar exauridas, especialmente no verso 2 isso fica bastante claro, né? Aí você tem essa figura, essa imagem da pessoa que acorda de madrugada, que dorme tarde, que está trabalhando bastante. Diz assim, e veja só, aí já no verso 2 não é, a gente não encontra a expressão em vão, mas a gente tem o verso 2 iniciando com a palavra inútil. Ou seja, toda essa trabalheira, todo esse esforço, ele se torna inútil, né? A pessoa levanta bem cedo, repousa à tarde, diz aí que ela come o pão que penosamente granjeaste, ou seja, um pão que é ganho com muito esforço, com muito trabalho, né? E nesse sentido, a gente percebe essa pessoa totalmente exaurida, totalmente esgotada por esse esforço. E o final do verso 2 vai dizer isso. Nós precisamos realmente trabalhar, a Bíblia em nenhum momento vai dizer que o trabalho é uma maldição, né? Como a gente encontra na teologia católica, a gente entende o trabalho como uma bênção de Deus e trabalhar, e não apenas trabalhar, mas trabalhar, inclusive, muito, não é errado, a gente considera como bênção a gente ter o trabalho, mas se a gente faz isso apenas confiando na força do nosso braço, sem a dependência de Deus, isso só nos conduz à exaustão, né? A gente fica esgotado, porque o texto diz que Deus cuida dos seus, né? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não é a Bíblia dizendo que o trabalho não tem importância, não é isso? Mas que o trabalho sem a dependência de Deus, a gente realizar todas essas coisas sem a dependência de Deus, conduzem simplesmente à exaustão. Essa é a ideia. Isso é enfatizado ainda no verso 3 quando fala dos filhos, porque quando o verso 3 fala dos filhos, a ênfase no verso 3 não é que os filhos sejam uma realização nossa, mas que os filhos são herança de Deus, são dádivas, são dados a nós pelo nosso Senhor. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A ideia, especialmente do verso 5, é que esse homem, então, que tem vários filhos, né, e que esses filhos, então, junto dele, o auxiliam não apenas no trabalho, mas inclusive no enfrentamento dos inimigos. Esses filhos são uma bênção para ele. E de onde veio essa bênção? Do Senhor, são herança de Deus. Então, se lá no primeiro momento, o homem que se esgota, né, que trabalha para valer, mas não dependendo de Deus, ele termina realmente exaurido, aqui a pessoa que recebe as dádivas de Deus, no caso, os filhos, como herança e como galardão, essa é uma pessoa feliz. Então, essa é a ênfase do Salmo, né? A gente percebe lá no iniciozinho, no verso 1, a ideia de trabalhar, ainda no verso 1, a ideia de vigiar, no verso 2, a ideia de se esforçar, e termina o texto falando de felicidade em lugar de exaustão, né? Tudo isso com a constatação de que Deus é a fonte de toda boa dádiva, Deus é aquele que está conosco. O Salmo vai confirmar isso, né? Nos verbos utilizados. De acordo com esse Salmo, Deus edifica, de acordo com esse Salmo, Deus guarda, e a gente percebe aí ele ecoando o Salmo 121 de novo, né? O Senhor é quem te guarda, né? Então, Deus é quem guarda, e além disso, Deus é quem dá aos filhos e dá a herança. Essa é a tônica do Salmo 127, né? Um salmo muito precioso, então, por isso tão próprio, assim, quando a gente pensa na nossa vida de modo geral, né? Que é sempre marcada pelo desempenho, né? A gente tem que se esforçar para obter o nosso lugar ao sol, a gente tem que se esforçar também e fazer uma boa gestão da nossa casa, da nossa família. A gente também, especialmente aqueles que já têm filhos, tem todas as preocupações, né, os cuidados para com os filhos. E muitas vezes, quando a gente para analisar todo esse conjunto, vamos dizer assim, de atribuições, de responsabilidades, a gente fica bastante, às vezes, exaurido ou tomado por ansiedade ou preocupação ou mesmo cansaço, né? Porque não é nada fácil a gente cuidar de todas essas coisas relativas à nossa família. No entanto, o Salmo está dizendo, nós não estamos sozinhos, né? Nós temos um Deus
que nos acompanha. O nosso Deus está agindo e nós devemos invocá-lo, suplicar o auxílio dele, o socorro dele, a bênção dele para a nossa vida e para a nossa família. Colocar nossa família sob os cuidados dele, né? Uma necessidade nossa de fazer isso todos os dias, por meio da oração, né? Sempre suplicando a bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. A gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele consegue realizar um estrago muito grande, né? Se ele prejudica a nossa família. Então, a nossa família realmente precisa dos cuidados de Deus. É Deus quem cuida, né? É Deus quem está aí edificando, guardando e concedendo as dádivas cotidianas para a gente. Então, essa é uma primeira maneira da gente observar o Salmo, extremamente edificante, extremamente prática e útil para nós, mas também a gente tem que olhar o Salmo por uma outra perspectiva, né? E tem um outro estudioso chamado Palmer Robertson. Ele escreve um livro bem interessante em que ele vai analisar, vamos dizer assim, o livro de Salmos a partir, vamos dizer assim, da mensagem messiânica deles, né? Então, de acordo com Palmer Robertson, ele vai dizer algumas coisas interessantes aqui, e olha só o que ele diz sobre esse salmo. Vou pegar aqui a minha cola, né? Aquilo que eu busquei aqui no material dele. Eu achei bem interessante o que ele diz. E veja só, ele coloca para a gente algumas coisas aqui. Ele diz assim, ó, não só a colocação desse salmo, né? Ou seja, nessa posição aí central, é ele que destaca isso, né? Que o salmo está nesse pico aí, desse centro da coletânea dos salmos de romagem, mas ele diz não apenas a colocação dele, mas a substância desse breve salmo de 5 versos sublinha sua importância focal. Esse salmo fala da casa que Deus constrói, da cidade que Deus guarda, dos filhos que são herança de Deus, né? E ele vai dizer: colocados deliberadamente no auge dos 15 salmos de romagem, os termos principais desse salmo devem ser interpretados, então, pelo interesse da coletânea. Ele vai dizer, então, a partir daí, o seguinte: olha só que interessante, irmãos. A casa a que esse salmo se refere é a casa do Senhor, conforme especificado no Salmos 122:1 e 134:1. Então, a gente está vendo os salmos de romagem, então a gente percebe essa ênfase na casa do Senhor, né? Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 134:1 traz aqui, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Então, os salmos de romagem estão enfatizando na teologia deles a casa de Deus. Deus está estabelecendo uma casa. Que casa é essa? Vamos entender daqui a pouquinho. Além disso, a cidade, porque observe que todos os salmos de romagem se referem a Jerusalém, ou a Sião. Então, Deus está edificando a sua casa. Onde que ele está edificando? Ele está edificando na sua cidade santa. Então, de acordo com Robertson, a cidade desse salmo não é simplesmente qualquer cidade que uma pessoa se propõe a construir, mas ele diz, é Jerusalém, é o lugar do Templo de Salomão, como mencionado no Salmo 122:3, né? E ele vai dizer que os filhos que são herança do Senhor são, em primeiro lugar, os filhos de Davi. Ou seja, Deus está confirmando que ele assegura essa herança dos filhos, dessa descendência de Davi, porque o propósito dos Salmos de Romagem é confirmar a bênção de Deus, a confirmação do pacto, da aliança de Deus em assegurar a vinda do Messias. O Messias que vai reinar a partir da sua cidade, que vai reinar a partir do seu templo. E a gente vai ver a ênfase disso no Salmo 132, um dos salmos de romagem, que vai falar sobre os filhos de Davi. E se esses filhos, então, guardam a aliança, Deus vai estabelecer o trono dessa descendência de Davi para sempre, lá no Salmo 132, 11 e 12. Então, é bem interessante esse olhar diferente aí do Robertson, né? E ele nos ajuda a entender, então, por que Salomão não foi capaz de cumprir todas essas coisas que ele mesmo mencionou e estabeleceu como tema do Salmo. Porque, na verdade, o texto nos convoca a pensar em Jesus, o descendente de Davi, que de fato é o cumpridor de todas as coisas que estão aí contidas nesse Salmo. É Jesus quem realmente edifica a casa, né? Não apenas a nossa casa, o nosso lar, nossa família,
né? Mas ele é quem está edificando a sua igreja, né? O seu povo, né? Como santuário do Deus Altíssimo. É Jesus quem estabelece também, quem está aí guardando a cidade, né? No sentido de Jerusalém ser considerada a cidade santa, do ponto de vista geográfico, ali para os judeus do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a igreja é considerada como uma cidade edificada sobre um monte, né? Ali no Sermão do Monte. Vocês são como essa luz do mundo e não se pode esconder a luz, ela fica evidente, né? Não se pode colocar a candeia ali debaixo de uma mesa. Vocês são realmente como essa cidade edificada sobre um monte, ou seja, essa cidade que é vista de longe como a grande obra que Deus está realizando dentro do mundo, né? E estabelecendo para a glória dele. Além disso, por meio dessa herança do descendente de Davi, de Cristo, que nós recebemos a grande dádiva de Deus, que nós recebemos a herança da nossa fé, que nós também recebemos o galardão da nossa fé. Tudo isso Deus opera. Ele é o grande agente dessa salvação, é aquele que tem assegurado e confirmado essa salvação para nós, e é isso que nos motiva a caminhar como peregrinos na direção da Jerusalém celestial. Nós temos um Deus presente na nossa vida, que atua, e a gente, sem dúvida nenhuma, olha para essa cena doméstica, né? Faz essa aplicação do Salmo 127 para o nosso lar, entendendo que Deus, por sua graça, nos acompanha e traz para o nosso lar as bênçãos da aliança. Mas, além disso, o Salmo está falando de algo muito mais amplo, né? De Deus edificando o seu reino, a sua casa espiritual, né? A sua cidade gloriosa, e também estabelecendo a sua herança gloriosa na vida dos seus filhos, dos seus eleitos. Então, é um salmo realmente extremamente rico em termos de significado e muito abençoador para os nossos corações, né? A minha oração é que a gente possa, olhando para esse salmo, ter a nossa confiança em Deus fortalecida e possamos ter a nossa dependência nele bastante admitida, para que nós, a cada dia, entendamos que Ele é aquele que realmente nos abençoa, né? Que cuida de nós, que edifica e que guarda e que nos supre das suas bênçãos, né? Nós vamos orar sobre isso, vamos agradecer a Deus por isso e vamos fazer também agora, abrir esse espaço para as nossos pedidos de oração. Eu vou agora pausar a nossa gravação para a gente ter a oportunidade de compartilhar os pedidos.